Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje vamos conhecer aí o binômio de Newton. Agora vai fazer todo o sentido que vocês aprenderam lá em triângulo de Pascal, em números binomiais, né, ou coeficiente binomial. Então, agora vai começar a fazer todo sentido para vocês, porque vocês vão ver o uso desse aprendizado, tá? Então, vocês viram lá em números binomiais que o binômio de Newton, né, o número binomial, nada mais é do que um binômio, ou seja, aqui, ó, duas incógnitas, dois números diferentes, né? Com um expoente, tá? E a gente aprendeu lá em propriedade distributiva, lá em produtos notáveis, lá, a calcular lá que x mais y, né? Todo número elevado a zero é 1, que x mais y elevado a 1 é ele mesmo, ou seja, isso aqui repetido uma vez, né? E a gente aprendeu lá que x mais y elevado a 2 nada mais é do que x mais y vezes x mais y, que a gente, ao invés de fazer toda a propriedade distributiva, a gente podia fazer lá o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e a gente aprendeu até o terceiro, né? Ainda até o terceiro, a gente consegue fazer aqui, ó, a propriedade distributiva para 3, né? Vezes x mais y. Mas agora, imagina a partir de 4, a trabalheira que dá, o tamanho do cálculo, o tempo que a gente gasta para calcular isso aqui. Então, o Newton, né, Isaac Newton mesmo, ele descobriu aí várias propriedades analisando, fazendo esse estudo aqui dentro dos produtos notáveis, né? E ele percebeu que, por exemplo, aqui, se a gente quiser fazer x elevado a 4, ó, a gente basta seguir essa sequência aqui, ó, onde vocês encontram aqui, ó, os números binomiais, né? Então, se a gente quiser fazer, por exemplo, x mais y elevado a 4, a gente segue essa sequência aqui, onde aqui a gente tem o n vale 4, né? 4 e 0. Aqui a gente vai fazer x elevado a 4, y elevado a 0 é 1. Precisa escrever? Não. Então, vai ficar x a quarta. Mais 4 a 1 aqui. X, 4 menos 1, 3, vezes y. Mais. Isso a gente vai fazer até ficar igual aqui, ó, n, né? Então, nesse caso, como a gente está fazendo com o expoente 4, tem que ficar 4 e 4. Então, aqui a gente vai fazer, ó, 4 e 2. Aqui, então, vai ser x2 vezes y2, mais 4, 3, a gente vai ter x3, opa, x1, né? x1, preciso escrever? Não preciso, né? Vezes y ao cubo, mais 4 sobre 4 aqui. O x vai dar 0 aqui, ó, gente. 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, não precisa escrever, não precisa multiplicar. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, não tem necessidade de colocar 1 aqui. Então, vezes y elevado a 4. Então, vocês percebem que a gente consegue montar qualquer binômio, qualquer número binomial seguindo essa sequência. O x aqui, ó, ele começa com o valor de n, né, do expoente, e ele vai reduzindo, ó, até chegar ao zero, ou até ele sair, né, no caso. E o y, ele começa com y elevado a zero, e ele vai subindo até chegar ao valor de n, até chegar ao expoente. E aqui a gente vai montando o coeficiente binomial, né, o número binomial aqui, sempre com em cima o valor do expoente, e embaixo a gente começa do zero, e vai montando ele até n ficar igual a p, né? P ficar igual a n, os dois ficarem iguais aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente agora é só calcular isso aqui, principalmente os coeficientes binomiais, tá? Então, aqui, quando a gente sabe que quando p é igual a 0, a gente tem 1 aqui, né? Então, a gente teria 1 vezes x a quarta. Precisa escrever esse 1, gente? Não precisa escrever, né? Então, vai ficar só x a quarta. Mas, quando a gente tem o p igual a 1, aqui, a gente sabe que o valor é n, então aqui é 4, né? 4x ao cubo vezes y, mais. Aqui a gente teria que calcular, tá? Ou a gente pode montar lá o triângulo de Pascal. A gente pode calcular através da fórmula n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial, tá? Substituindo aqui a 4, 2, 4 menos 2. Ou montar o triângulo de Pascal lá, onde a gente tem a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Como a gente está trabalhando com o expoente 4, a gente está na linha 4.
Então, aqui começa com 1, 1 e 1, 1, 1, 1. Aqui, ó, 1 mais 1, 2. Aqui termina com 1. 1 mais 1, 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3, termina com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E termina com 1. Então, aqui, ó, já tá essa linha aqui que vai dar, tá? Então, esse aqui é o 4, 4. Vai ser isso aqui, ó, gente, ó. O 6, tá? Se a gente for montar lá aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Aqui seria 1, 1. Aqui 2, 1. 3, 1, 4, 1, ó. 4, 1 deu 4, aqui que a gente já pegou. Aqui seria o 4, 2, né? Que agora é 6, ó. 6x ao quadrado vezes y ao quadrado, o que fica mais rápido do que a gente ficar calculando dessa fórmula, né? Dessa forma. Ó, o 4, 3 aqui, ó, é 4x vezes y ao cubo, mais 4, 4 que vai nos dar 1, né? N igual a P dá 1, y a quarta. Então, aqui, ó, quando a gente monta o triângulo de Pascal, a gente tem exatamente os coeficientes que a gente vai ter aqui no expoente que a gente precisa, tá? Então, agora é só... Opa, aqui é um mais, né? Então, para a gente calcular esse tipo de binômio, a gente é só desenvolver essa formulazinha aqui, tá, gente? Então, é bem tranquilo fazer dessa forma, né? Não precisa ficar decorando lá como a gente decorou o quadrado do primeiro, mas às vezes primeiro vezes segundo. Tendo o triângulo de Pascal, a gente consegue desenvolver qualquer expressão binomial, né? Qualquer binômio. Então, dentro do binômio, a gente tem algumas propriedades, né? Uma delas diz o seguinte, que a quantidade de termos que vai ter num binômio é o n mais 1. Então, nesse caso aqui que a gente fez o expoente 4, ele tem que ter 5 termos. Então, vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um termo só, tá, gente? Ó. Termo é tudo separado por mais ou menos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quantidade de termos é igual ao valor do expoente mais 1, tá? E a segunda propriedade, ela diz o seguinte, que a gente tem uma simetria, ó. Os extremos vão ser sempre iguais. Aqui a gente não precisa colocar 1, né? Então, ó, vão ser sempre iguais, ó. 1 e 1, 4 e 4, só que tem um meio que ficou 6. A gente sempre percebe isso no triângulo de Pascal, ó. Os extremos são sempre iguais, tá, gente? Então, essas são as duas propriedades aí do binômio de Newton. Então, para calcular a soma dos coeficientes, gente, qualquer, basta a gente substituir por 1, tá? Então, a gente tem, por exemplo, assim, ó, A mais B elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, se eu substituir por 1, eu vou ter 1 mais 1 elevado ao quadrado, que vai ser 2 elevado ao quadrado, que vai ser 2 vezes 2, 4. Então, a somatória do A mais B ao quadrado vai ser 4. Isso aqui, ó, gente, a gente chegou nessa propriedade lá em soma do triângulo do Pascal, para somar as linhas lá do triângulo de Pascal, que é 2 elevado a n, tá? Ó, 2 elevado a n, tá? Mas aqui a gente pode encontrar assim, ó, 4 menos 4a menos b, por exemplo. Um menos e um número junto aqui com um dos termos, né? Então, a gente vai ficar assim, ó, 4 vezes 1 menos 1, isso ao quadrado, ó. 4 vezes 1 dá 4, menos 1 ao quadrado, que vai dar 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, aqui, ó, a somatória daria 9. Então, por isso que a gente não pode seguir à risca só o 2 elevado a n, tá? Então, substitui as incógnitas aqui por 1 e a gente vai ter, e eleva pela potência aqui, que a gente vai ter a somatória. Vamos conferir isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui, ó, o desenvolvimento é, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó. Vamos ver se vai dar 4, a soma dos coeficientes, ó. 1 mais 2 mais 1. 1 mais 2, 3, com mais 1, 4, ó. Então, bateu o valor ali, ó. Vamos fazer no segundo aqui, ó. O quadrado do primeiro, né? O quadrado do primeiro mais... A gente não pode esquecer de elevar ao quadrado o número que está junto aqui com a incógnita, tá? 2 vezes o primeiro. Aqui é menos, tá, gente? Desculpa, ó. É menos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo.
vezes o segundo, agora sim, mais ao quadrado do segundo, tá? Então, aqui, ó, 4 vezes 4, 16a ao quadrado, menos 2 vezes 4, 8a vezes b, mais b ao quadrado. Então, aqui a gente tem os seguintes coeficientes, ó, 16 menos 8, que vai dar 8, com mais 1 aqui vai dar 9. Então, o que bate exatamente aqui. Então, não precisa a gente ter que desenvolver, né, o binômio aqui para a gente poder somar os coeficientes. Basta a gente substituir aqui por 1, que a gente consegue saber a somatória dos coeficientes desse binômio desenvolvido, tá? Então, aqui a gente também tem uma fórmula que foi descoberta para a gente, por exemplo, num polinômio muito gigante, a gente poder descobrir qual que é o termo, o 10º termo, por exemplo, de um polinômio de 20 termos, entendeu? A gente consegue descobrir qual que é o termo dentro desse polinômio, né? Essa fórmula é chamada de termo geral. Então, assim, a gente consegue achar a posição, né, do que a gente quer dentro do polinômio. Então, um exemplo, tá? Eu vou colocar um exemplo mais simples, com uma potência com um expoente baixo, só para poder fazer demonstração para vocês, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, a mais b ao quadrado. A gente sabe, né, se ele é ao quadrado aqui, a gente já aprendeu que a quantidade de termos são 3, né? Porque 2 mais 1 são 3. E a gente sabe montar esse binômio, fazendo lá o produto notável, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, ó, 1, 2, 3 termos, o que bate ali, tá? Então, temos 3 termos. Imagine que a gente não soubesse isso aqui, tá? E a gente quer descobrir o segundo termo. Então, a gente quer descobrir esse termo aqui do meio. A gente pode aplicar essa fórmula para descobrir exatamente o termo da posição que a gente quer, tá? Então, aqui, ó, no caso, esse daqui, ó, esse t, k mais 1, ele é o termo que a gente quer. Então, se o termo que a gente quer tá como k mais 1, se a gente quer descobrir o segundo termo, a gente precisa, o segundo termo vai ser igual a k mais 1. Para a gente descobrir o k, que a gente usa aqui na fórmula, a gente tem que isolar ele dessa equação. Então, aqui, ó, eu tenho 2, o mais, o 1 está somando com k, a gente precisa passar ele para o outro lado para poder isolar o k, né? Como menos. Então, eu tenho 2 menos 1 igual a k. Então, aqui no nosso caso, o k vai ser 2 menos 1, 1. Então, nesse caso aqui, o k vai valer 1. E o n aqui, gente, é o próprio valor do expoente, tá? Então, o nosso n vale 2. Então, a gente já tem o valor de n, tem o valor de k. É só colocar aqui na fórmula, tá? O x e o y é a posição aqui, ó, A e B, x e y, é sempre assim, x e y, tá? É igual os parordenados lá do... Igual os pares ordenados, tá? Então, aqui, ó. Então, termo segundo vai ser igual a... O n aqui vale 2, o k vai valer 1, o k vale 1, o nosso x aqui vale A, n vale 2 menos 1 do k, o y vale b, isso aqui é vezes, tá? Vezes k, que é 1. Então, aqui, ó, T2, termo 2, vai ser igual, ó. Quando a gente tem um número binomial com p valendo 1 aqui, a gente sabe que o valor é n, tá? Vocês podem montar o triangulinho de Pascal lá, tá? Então, aqui, ó, L0, L1, L2. Vamos montar até o L2, porque tá o quadrado aqui, tá? Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Lembra que sempre a primeira coluna é 1. A segunda aqui vai terminar com 1, porque só tem 2 termos. Aqui de baixo vai ser esse 1 mais 1, que vai ser 2, e vai terminar com 1, tá? Então, aqui, ó, aqui é a posição 0, né, coluna 0. Aqui é a coluna 1, e aqui é a coluna 2. E a gente está lidando com a coluna 1 aqui, ó. Então, é esse valor aqui, ó. Segunda linha, L2, coluna 1, tá? Então, a resposta aqui é 2. Então, sempre quando P for igual a 0, resposta 2. Vezes A, 2 menos 1, não precisa escrever como é 1, porque a gente já está repetindo uma vez aqui. Então, não precisa dizer que repete uma vez, né?
E o B também, não precisamos escrever esse 1 aqui, porque o B já está repetindo uma vez. Então, não precisa dizer que ele repete uma vez, né? Colocando 1. Então, ó, a resposta aqui pelo cálculo é 2 vezes A vezes B, 2AB. O que bate aqui com o termo. Então, aqui, gente, tá fácil, porque eu só coloquei um valor baixo aqui, um expoente baixo, para poder demonstrar para vocês como essa fórmula bate, tá? Mas imagine se a gente tivesse lá A mais B elevado a 11, por exemplo, e a gente quer achar o quinto termo. Ou a gente vai achando pelo triângulo de Pascal aqui, até chegar à linha 11, e daí a gente vai no quinto termo, e ainda a gente vai ter que descobrir como que vai ficar disponibilizadas as incógnitas, né? Lembrando que o A ele vai do maior para o menor e o B vai do menor para o maior, de 0 até o valor de n. E a gente pode fazer dessa forma ou aplicando essa fórmula aqui que fica muito mais rápida, tá? O único ruim é ter que decorar a fórmula, mas ela ajuda muito a tornar isso daqui muito mais fácil. Então, espero que vocês tenham compreendido aí triângulo de Pascal, números binomiais e principalmente agora binômio de Newton, né? Aonde que a gente usa, como se aplica. E vamos seguindo com mais conteúdo ainda sobre o assunto. Tchau!